Bom dia. Deixa eu tirar aqui a máscara. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tive a oportunidade, um tempo atrás, também estar falando a esta igreja, na mesma ocasião, quando estavam celebrando o mês da família. E hoje eu me sinto mais uma vez honrado pelo pastor Eliseu, pelo irmão Hugo, ter me convidado. Eu tenho certeza que nós temos em nossa denominação muitos pastores proeminentes, mas se eu fui convidado é porque há aqui entre eu e o pastor de vocês um laço de amizade. Somos amigos. E o que ele fez comigo foi me dar a honra de estar com você nessa manhã e trazer a reflexão da palavra de Deus. Tenho a intenção, o pastor, o Hugo e o Ministério de Família, de melhorar as nossas famílias. Eu espero que no final desse congresso a gente possa estar bem mais estruturado do que estamos hoje. Posso rever aqui alguns amigos, algumas pessoas que talvez tenham até congregado comigo lá no tempo do Poço de Jacó. Eu sou oriundo de lá, o pastor Nabu foi que nos batizou, eu e a minha esposa, e realizou também o nosso casamento. Trago um abraço da minha igreja e da minha esposa. Ela não pôde estar em função das responsabilidades que ela tem ali junto com as nossas ovelhas, os nossos irmãos, Primeira Igreja Batista em Corte 8. Amém? Então vamos lá. Eu estou apenas dando o primeiro chute. A partida começou, né? Mas aqueles que virão após mim, tenho certeza que marcarão aqui gols de placa, porque há do Espírito Santo usá-los de uma maneira maravilhosa. Parabéns para você que decidiu estar aqui. E eu posso ver aqui muitas famílias representadas. Vamos então meditar um pouquinho na palavra de Deus. Foi-me dado um subtema do tema. O subtema é crise na fidelidade a Deus e à família. Esse é o desafio. É o meu desafio, é o seu desafio, melhorar esta questão e sair da crise. Penso que muitos aqui não estão em crise, mas é possível que haja. Se o Espírito Santo nos conduz a um subtema como esse, é porque é possível que haja aqui alguém em crise, alguma família em crise. E a gente vai sair dessa crise em nome de Jesus. A gente vai aprender aqui algumas lições preciosas para isso. Você não pode entrar por aquela porta, sair pelaquela porta do jeito que entrou. Você vai sair restaurado, você vai sair transformado, alimentado pela palavra do Senhor. Eu mudei aqui o texto, foi me dado o texto de Mateus, mas eu vou ler o texto de Lucas. Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. No entanto, aquilo que está escrito em Mateus 7 é a mesma coisa que está escrito aqui em Lucas. Só que Lucas narra um pouquinho diferente, algo na narrativa de Lucas que me chamou a atenção. Por isso que eu pedi aí orientação aos responsáveis e eles permitiram que eu mudasse então para Lucas. Mas o texto é o mesmo de Mateus 7. Diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Porque estava fundada sobre a rocha. Mas
Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Então, a primeira coisa que eu observo aqui, o texto, ele nos convida, ele nos orienta a construirmos a nossa casa de uma maneira correta. 2000 anos, ou pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus orientou, como grande engenheiro que é, a construir uma casa de uma maneira correta, num lugar adequado. E o lugar adequado não é sobre a terra, mas sim sobre a rocha. Há uma preocupação nisso. Qual é a preocupação? Para que a gente não venha a sofrer tragédias. Qual seria a grande tragédia? A casa ruir, a casa desabar, desmoronar. Nós vimos aqui, há pouco tempo, ou quinta-feira passada, em Rio das Pedras, um prédio de 4 andares que pertencia a uma família que desabou. 4 pessoas estão internadas e morreram 2 pessoas, um pai e juntamente com a sua filha, me parece que 2 anos, morreram no desabamento daquela casa, aquele prédio. A televisão vai buscar as informações, qual foi a causa, e ela não sabe dizer muito bem qual foi a causa, mas um engenheiro deu uma opinião. Bem, a primeira coisa que ele observou é que quem construiu a casa foi o avô da criança, e ele não usou nenhum critério de engenharia, não convidou nenhum engenheiro, nenhum profissional na área. Bem, construiu a revelia aquele prédio, construiu de uma maneira errada. Mas o engenheiro também nos diz que qualquer casa, mesmo uma obra como essa, antes de cair, ela vai dar alguns sinais, antes de ruir. Ela vai trincar as paredes, foi uma colocação que ele fez. Foi constatado também que alguns dias antes a janela explodiu, as portas elas não abriram. Então o que ele disse é que os sinais que foram dados antes do desabamento da casa, antes de que tudo viesse ao chão, não se prestou atenção. Não houve por parte das pessoas que estavam ali nenhum cuidado com os sinais que a casa estava dando. É muito natural se a gente está numa casa e começa a observar que aparecem rachaduras, as janelas explodem, algo começa a entortar, o teto começa a baixar um pouquinho, é muito natural que você se preocupe e o mínimo que você pode fazer é alertar os vizinhos e sair daquele lugar rapidamente, antes que venha o quê? A tragédia. Antes que venha a tragédia. Antes que pessoas morram. E a pergunta que eu quero fazer agora a vocês, sabendo que houve uma crise ali naquele lugar, houve uma tragédia naquele lugar, com consequências terríveis, que não podem ser revertidas, a morte de 2 pessoas, um pai e uma criança. A pergunta que eu quero fazer a vocês, há algum sinal de que as coisas não vão bem na sua casa? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Eu espero que vá tudo bem. Algum sinal de crise aí? Algo não está dando certo? Algo que precisa ser consertado rapidamente, antes que a situação se agrave? Evidentemente que nesse momento eu já estou falando de relacionamento. Esposa, marido, filhos, e principalmente com Deus. Talvez é o que eu queira tratar mais aqui nessa manhã. Algum sinal de crise aí com relação a Deus? Como é que você está vivendo? Você está aqui, louvado seja Deus por isso. Você tomou nessa manhã a melhor decisão, vir para a igreja. É aqui que você precisa estar.
Àqueles que estão nos ouvindo através da internet, parabéns. Eu sei que estamos vivendo um momento difícil, uma pandemia, isso é muito falado aqui, e a gente se preserva um pouquinho ficando em casa, sabendo das nossas dificuldades. Então, eu prefiro ficar aqui durante um tempo, mas você não vai poder ficar aí em casa. O ideal é estar aqui, mas você não vai poder ficar por muito tempo em casa. Daqui a pouco essa pandemia vai acabar, a vacina chegou, espero que ela seja eficaz e que possa imunizar todos nós, para que possamos estar na presença de Deus de uma maneira presencial. Então, você fez muito bem em sair da sua casa e estar nesse lugar. Mas é possível que, a despeito de estarmos na igreja, é possível que algo esteja errado, é possível que haja alguma crise aí. E eu quero apresentar algumas lições para você, para que a gente possa sair da crise. Para alicerçarmos a nossa casa na rocha e vencer toda a possibilidade de infidelidade a Deus, é necessário entender que Deus não trabalha com conselhos, e sim com ordem. Então, se existe alguma crise, para que você saia dessa crise, alicerce a sua casa na rocha, você vai precisar entender uma coisa: Deus não trabalha com conselhos. Deus trabalha com ordem. Porque o conselho será ouvido ou não. Alguém disse que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas eu acho que a ideia maior por trás desse pensamento a respeito do conselho é que, se o conselho fosse bom, não se dava, não vendia, então eu escuto conselho se eu quiser, se eu não quiser, eu escuto. Obrigado pelo conselho que você me deu, mas eu vou seguir o meu caminho, vou seguir a minha própria vida, vou fazer aquilo que eu bem entendo. Então, Deus não trabalha com conselhos. Deus trabalha com ordens. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Simples assim. Um manda e o outro obedece. O texto bíblico que está projetado diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo? Se você não faz o que eu digo, porque o que eu digo é uma ordem, eu sou Deus, eu sou o Senhor do universo, eu sou o seu Salvador, eu dei a minha vida por você. Então, a partir do momento em que eu me converti, eu entendi que não direciono mais a minha vida, mas é Deus que a direciona. Em Mateus 7, 24, vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as põe em prática, que escuta. Bem, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, a gente pode ouvir tudo que está no ambiente. Eu saio lá fora, eu vou ouvir barulho de buzina de carro, eu vou ouvir o trânsito, o barulho do trem passando. Tudo aquilo, tudo que está no meu ambiente, eu estando inserido nele, se tem um grilo lá, eu vou ouvir o barulho do grilo. Mas escutar é ouvir com atenção. Então, o Senhor Jesus diz assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras, põe em prática, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Quando eu penso nas palavras de Jesus, aquele que guarda as minhas palavras, eu penso no contexto do texto. Todo o texto de Mateus 7, Lucas 6, está ligado ao contexto do texto. Mas sem fugir do contexto do texto, porque eu estou num contexto bíblico, a primeira palavra que eu ouço Deus falar ao seu povo está lá em Êxodo 20, por exemplo. O que Êxodo 20 fala? O que Deus fala ao seu povo: eu sou o Senhor teu Deus, a partir do capítulo 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás, não farás. Não pode, é ordem, não farás, não tem desculpa. Não farás para ti imagem de escultura do que está em cima dos céus ou embaixo da terra. Não as servirás, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas olha como é que Deus é um Deus de amor, um Deus longânimo. E ele diz, mas faço misericórdia em milhares daqueles que me amam. Então, a primeira palavra que eu ouço de Deus como ordem, e é sempre ordem. Não interprete a Bíblia quando Jesus estiver falando, não pense que é conselho, porque você vai sair por aquela porta vazio. Por isso tem muita gente que diz, eu vim para o culto e sai vazio. Você não saiu vazio. Você veio vazio. E achou que o que estava se falando aqui, através das mensagens, dos estudos que ministramos, achou que era conselhos. E conselhos eu ouço se eu quiser. Olha o que Deus fala em Deuteronômio 6, é a continuação de Êxodo 20. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, quer sair da crise, quer colocar a tua casa em ordem. Esse é o melhor conselho, ou ordem, melhor dizendo, que recebemos da parte de Deus. Quer sair de qualquer problema, de qualquer aflição que você possa estar vivendo agora, no seio da sua família, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão gravadas no teu coração. Eu te ordeno que você me ame. Eu te ordeno que você grave isso no seu coração. Eu sou o seu remidor. Deus está falando. Eu te tirei da terra da servidão. Eu te tirei da escravidão. Eu te libertei da maior potência mundial de então. Levei sobre aquela potência 10 pragas. Te trouxe a minha presença e a ordem agora é que você me ame. Alguém cantou aí e disse que colocamos a nossa imagem naquilo que amamos. César colocou a sua imagem numa moeda. E o que César ama? O dinheiro. Deus colocou a sua imagem em nós. O que Deus ama? Ele nos ama. Ele ama a gente. Ele não é um Deus déspota que diz assim, você é obrigado a me amar. Não é por isso que ele faz isso. Que é déspota e tudo é não faça isso, não faça aquilo, não. Ele faz isso para nos proteger, a fim de não sermos enganados pelo diabo, pelo inimigo de nossas almas, para que ele não entre em nossa casa gerando crises. Por isso que há tantos nãos. O povo estava indo para uma terra que emana leite e mel, mas naquela terra existiam muitos deuses. Então, numa terra de Deus, Josué vai dizer, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, amaremos ao Senhor. Somos do Senhor e obedeceremos tudo aquilo que Ele falar. Mas cabe a vocês decidirem agora. Vocês querem servir aqui Deus, ao Deus dos amorreus, aos deuses dos filisteus, dos heveus, dos heteus, mas eu e minha casa seremos do Senhor. Então, em que nós estamos colocando? Se César coloca a sua imagem na moeda, se Deus coloca a sua imagem na gente, a gente pode estar colocando a nossa imagem em muitas coisas, que vai competir. Há um pódio em nosso coração que vai competir, e esse pódio deveria ser do Senhor, esse altar deveria ser do Senhor. O que pode competir, então? O meu carro pode competir. A minha casa pode competir. No exercício do ministério de 27 anos, quantas vezes, pastor, Deus sabe, né? Minha casa estava suja. Eu tinha que limpar, lavar a louça. É domingo, só tem domingo para isso. Deus sabe, quer dizer, Deus sabe só para aquela pessoa. E para os outros que vêm, Deus não sabe?
Todos nós temos as nossas necessidades. Todos nós não temos que cuidar da família, fazer o almoço, a janta, limpar a casa. E roubamos de Deus, então algo que pode competir. A família pode competir no meu coração. Isso pode acontecer. Em Gênesis 22, vamos ver Deus pedir Isaac a Abraão. E alguém disse que Deus pede Isaac, e a gente não tem uma informação muito precisa com relação a isso, mas alguém disse que Deus pede Isaac porque parece que Abraão já estava se inclinando muito mais para a família. Parece que o altar de Deus já estava lá com as cinzas sem serem retiradas. A ordem de Deus, quando acender o holocausto no altar e for acender num outro momento de adoração, tire as cinzas. Me parece que as cinzas continuavam ali. Aí Deus visita Abraão e é o queridinho do coração. Alguns dizem isso. O queridinho do coração era Ismael. Mas o queridinho do coração de Sara era Isaac. Quer dizer, Abraão está muito envolvido, segundo alguns, com a família. Eu não sei se isso é, mas eu sei que isso vai dar. Não sei se isso é fato. Mas eu sei o que vai dar quando Deus pede o filho Isaac. Alguma coisa ali não está muito bem, Deus então pede o filho Isaac e em holocausto, vai ao Monte Moriá, ele leva juntamente com alguns servos e vai Isaac. Quando chega perto do Monte Moriá, ele deixa os seus servos e entrega as mãos de Isaac a lenha e o fogo. E o cutelo está com Abraão. O garoto diz assim: pai, nós vamos fazer o quê? Nós vamos oferecer holocausto, nós vamos adorar a Deus. Pai, está na minha mão o fogo, está na minha mão aqui a lenha. Cadê o animal para o sacrifício? Está na sua mão o cutelo. Claro que Isaac sabia quem era o sacrifício. Se na minha mão está o fogo, está a madeira para queimar a gordura do animal, e na mão do meu pai está o cutelo, eu sou o holocausto oferecido a Deus. Mas a resposta de Abraão: Deus proverá. Deus está me corrigindo em alguma coisa e Ele precisa me corrigir mesmo. Então, se Deus está nos corrigindo com essa pandemia, deixe Deus trabalhar. Porque uma hora Ele virá com o seu livramento. Uma hora Ele vai dizer para essa enfermidade que tem assolado a humanidade: chega, para. Não levante mais a mão contra a minha igreja. Não levante mais a mão contra a humanidade. Como ele disse para Abraão: não levante a mão sobre essa criança. E apresenta o animal oferecido ao holocausto. Thomas Cole diz assim: Deus sabia que Abraão ia ser fiel. Embora muitos pastores dos nossos dias pensem que Abraão estava se inclinando para uma crise de fidelidade. Mas Deus sabia. Talvez a gente esteja se inclinando para uma crise de infidelidade a Deus. Mas é possível voltar atrás. É possível olhar para Deus: Deus, eu vou oferecer o meu holocausto, eu vou voltar a te adorar, eu vou voltar a acender a lenha, o meu coração novamente vai arder pelo Senhor, porque eu te amo. Há uma ordem do Senhor para que eu venha te amar, e te amarei sim, de toda a minha alma, e de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E foi essa a orientação que o Senhor Jesus deu no Novo Testamento. Então Thomas disse assim: Deus sabia, mas agora, depois do fato, do ato implícito, agora Ele tem dado provas satisfatórias da sua fé e do seu amor a Deus por sua ação. Então, o que precisamos? Entender que Deus não trabalha com conselhos, mas ordem. Deus me dá ordem. Faça isso, eu faço. Não faça e eu não faço. Você entende? Você precisa sair por aquela porta entendendo essa questão. Não são os meus desígnios, mas são os desígnios de Deus. Amém?
Uma outra coisa que eu aprendo aqui, é uma segunda lição, para alicerçarmos a nossa casa na rocha e vencer toda possibilidade de infidelidade, é necessário entender que Deus está nos observando e sabe exatamente quem somos. Sabe exatamente quem somos. Ele vai dizer assim, aquele que constrói sua casa na rocha, ele é um homem sábio, prudente. Mas aquele que constrói sua casa na areia, ele é insensato. Não há nenhuma sabedoria naquilo que ele está fazendo, é loucura. O insensato é um louco. Como construir uma casa na areia? Vai cair tudo. Vai matar pessoas. Então, por isso que a gente deve dar ouvidos ao que Deus está falando. A gente deve ouvir e escutar. Guardar na alma, guardar no coração. Você olha para esse prédio, você não vê aqui os alicerces desse prédio. Mas olhando para ele, a gente percebe pelas vigas e colunas que é um prédio bem estruturado. Não é verdade? É um prédio bem estruturado. Eu quero te dizer que Deus sabe quem nós somos. Ele sabe a inclinação do nosso coração. O contexto do texto vai dizer assim, no versículo 45 de Lucas 6. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Ou seja, ele é prudente à luz do texto. Ele é bem-aventurado, ele vê com os olhos de Deus. Ele foge do orgulho, ele foge de toda arrogância, ele faz aquilo que Deus orienta, ele cumpre a vontade de Deus, ele não recua diante do sofrimento. Quantos estão fugindo hoje? Foi tanto sofrimento que eu nem sei mais se eu quero ser crente. Você acha que no passado não houve sofrimento? Você acha que os apóstolos não passaram por sofrimento? Pandemia não é motivo para abandonar Deus. A gente pode pagar um preço muito caro por isso. Você entende? Então, o homem bom tira do seu bom tesouro do coração todo o bem. Todo o bem. Não, Deus está comigo, Deus vai cuidar de mim. Ele é cheio do fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, um homem bom. Um homem que faz o bem. O bom cristão. Ele vive o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o apóstolo Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. Fruto do Espírito, não frutos. Porque, na verdade, é um fruto só. As 9 qualidades dadas aqui pelo apóstolo Paulo, do fruto do Espírito, formam uma unidade. Preste atenção. Formam uma unidade. Há uma unidade no fruto do Espírito. Isso quer dizer que todos nós, que do bom tesouro do coração tira o bem, praticam o fruto do Espírito. Sem exceção de nenhum. Ele é alegre, ele tem amor, ele tem paz, ele tem longanimidade, bondade, fidelidade. Entre em crise com a fidelidade e você compromete todos os frutos do Espírito, porque o fruto do Espírito é a fidelidade. Está entrando em crise com fidelidade, você vai se tornar uma pessoa amargurada. Então, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Esse é o conselho de Jesus. O homem mau, ele constrói a sua casa na areia. O homem bom constrói a sua casa na rocha. O homem que constrói a casa na areia, ele faz o que bem entende. Ele tem dificuldade de honrar a Deus, ele tem dificuldade de respeitar as pessoas. Ele tem dificuldade de ter um coração grato. Eu digo à minha igreja, gente, a gente tem que louvar muito a Deus, tem que agradecer muito a Deus, porque estamos passando por uma pandemia.
É claro, nós somos um número menor lá, mas estamos todos aqui. Todos estamos aqui. Quantas milhares de vidas foram ceifadas? Mas todos nós estamos aqui. Oro para que ninguém falte no final disso tudo. Nós estamos aqui. E o que deve ser gerado em meu coração é gratidão. A imprudência, que Jesus diz, o homem se torna imprudente, e a imprudência anda junto com a insensatez. É um insensato. Na Bíblia tem um homem com um nome muito estranho, e a tradução para o português é insensato. Nabal. E se um pai colocar o nome de um filho, esse aí vai se chamar insensato. Nabal literalmente significa insensato. No Velho Testamento. Nabal faz uma coisa terrível. Veja o que é imprudência. Veja quantas crises esse homem trouxe para a sua vida, em especial para o seu lar. Nabal, ele pega as suas ovelhas e vai e manda os seus pastores pastorearem as suas ovelhas próximo de onde Davi está. Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel, estava sendo perseguido por Saul, então ele sempre estava fugindo. Fugindo, está ali próximo às montanhas onde Nabal manda levar suas ovelhas, aproveitando de uma situação. Qual é? Conhece o coração de Davi. Davi é um homem íntegro. Íntegro. Um homem segundo o coração de Deus. Teve seus erros lá. Que quem não os tem? Suas falhas. Mas quem não os tem? Mas ele era íntegro. Quando ele pecava, dizia para Deus: Deus, eu pequei, sou merecedor até mesmo da morte. Eu sou esse sujeito aí que Natã está falando. Mas Deus, tem misericórdia de mim. Interessante que quando Deus o julga pelo ato da traição e a cobiça da mulher alheia, ele não diz assim: Deus, me perdoa, mas não tira o seu reino da minha vida, o meu reino da minha vida. Deixa eu continuar reinando. Ele diz: me perdoa, Deus, mas não tire de mim o seu espírito. Mas o céu aplaude um homem assim. Ele não está preocupado com o reino, ele está preocupado com o Espírito Santo do Senhor em sua vida. Então está lá Davi com os seus homens, e Nabal leva suas ovelhas, ele tira proveito do exército de Davi, porque quem vai mexer com as ovelhas de Nabal? Davi com o seu exército estando por perto. Mas chegando o tempo da tosquia, Davi manda que seus homens vão à casa de Nabal pedir um pouco de churrasco, um bolo. E Nabal diz assim: eu vou dar meu churrasco, eu vou dar para vocês um bolo, sua turma de rebeldes, de rebelados contra o meu rei Saul. Está pensando o quê? Que um homem insensato, imprudente, esse homem está construindo ou construiu a sua casa na areia. Davi fica sabendo da situação imediatamente. Olha a responsabilidade das mulheres. A casa está em crise aí, o cônjuge está meio complicado, você tem uma responsabilidade de acertar as coisas. Davi manda amolar as espadas, as facas, está com sangue nos olhos, vou matar todo mundo, até os animais. Mas Abigail, sabendo da situação e que Davi viria contra a sua casa e a sua família, Abigail leva bolo, leva churrasco, e pão, e vinho, e etc, etc. Quando encontra com Davi, ela pede: tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. Meu marido teve um ato de loucura, de insensatez, de imprudência. Observe isso dentro da sua casa. Você acha que já não tive isso? Você acha que a Leila já não me pegou pelo pé? Ô rapaz, muda aí a tua postura, hein? Você é servo de Deus. Cuidado. Quer o quê? Quer arrumar problema? Eu já fiquei viúvo uma vez, hein?
Não sei se vocês entenderam isso. Eu conheci a Leila, ela era viúva. Eu sei que no final aqui, a Abigail ficou viúva. Esse foi o resultado. Então Deus conhece. Deus nos conhece. Sabe qual é a inclinação? Se é para o bem ou se é para o mal. Então, se o bom tesouro do teu coração está... Se o mau tesouro do teu coração está extraindo o mal, mude a sua postura, peça perdão e passe a ser um homem bom. E um homem bom só se torna bom quando ele obedece às ordens de Deus e ama a Deus sobre todas as coisas. Uma outra lição que eu aprendo, para alicerçarmos a nossa casa na rocha e vencer toda a possibilidade de infidelidade a Deus, é necessário desenvolver a disposição ao trabalho. É necessário ser desejoso de trabalhar, querer trabalhar. Deixa eu ver aqui. Ter uma natureza inclinada para o trabalho. É necessário isso. Você sabe que Lucas 6 vai dizer? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras, observe, eu mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce. É semelhante a um homem que edificou uma casa e abriu bem fundo. Cavou, fundo. Ele cavou. Isso não mostra no texto de Mateus, mas o cara que vai edificar... Essa pessoa que vai edificar a casa na rocha, ela vai cavar bem fundo. Vai trabalhar, é areia. Então ela não vai parar de cavar enquanto não achar a rocha. Isso é um bom conselho que o Senhor dá. Não existe a tecnologia que temos hoje. Nós cavamos um buraco, enchemos de concreto, colocamos uma armação de ferro, mas naquela época não existia. Então na areia ele está cavando. Temos uma foto aí. Pode projetar essa foto? Mudar o slide, por favor. Temos uma foto aqui. A primeira impressão no texto de Mateus é essa aqui. Uma casa construída na rocha. A rocha já está ali, então aproveita a situação da rocha já está à flor da pele, construa a minha casa e um outro constrói a areia. Mas não é isso que Lucas fala. Lucas fala que as duas casas elas são iguais, na minha opinião. Elas estão sobre a areia, mas uma delas precisou aquele que vai construir cavar, trabalhar. Meu filho, você não ama a Deus? Você não tem um tesouro bom em seu coração? Então cave, trabalhe para o Senhor, ore, leia a palavra de Deus, venha à igreja, ore até que você sinta a presença de Deus no seu quarto. Até que Deus responda às tuas orações, se é sim, se é não. Pois as nossas orações precisam estar fundamentadas na vontade de Deus. É a vontade de Deus, aquilo que você está pedindo a Deus, é a vontade de Deus, Ele vai te dar. Ele vai te ouvir, mas é necessário cavar, trabalhar, achar a rocha, onde quer que ela esteja, não importa a profundidade que ela esteja. O grande problema hoje nas igrejas é que nós não gostamos muito de trabalhar. Aquele que constrói sobre a areia tem duas casas, duas casas idênticas, uma está sobre a rocha, se achou a pedra, se levantou o alicerce e depois se tapou o buraco e ficou sobre a areia. Então elas são muito semelhantes. Mas alguém ali trabalhou muito, alguém aqui está trabalhando muito. Fui recepcionado ali, achei incrível vocês me recepcionando. O cuidado, o carinho, a condução do pastor. Eu perdi até a fala. Fiquei observando, que coisa linda, eu vou levar isso para a minha igreja. Aí alguém disse para mim, bom dia, pastor. Eu falei, boa noite. E minha mulher falou assim, olha aí, cuidado com esse negócio. Então você vai pregar numa igreja pela manhã, você dá boa noite. Então ensaiei muito aqui antes de começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas é muito bonito isso, porque tem gente trabalhando, você precisa trabalhar. Você quer sair de qualquer crise de fidelidade a Deus, uma delas é exatamente essa.
Trabalhe. Trabalhe sem procurar ser reconhecido. O que eu faço? Eu prego. Há 27, mais até. Em 4 meses de convertido, já estava pregando. Primeira pregação, o pastor Nabô me convidou, eu falei, pastor, eu quero pregar. Ele vai pregar no ponto de pregação. Aí, quando eu olhei umas meia dúzia de pessoas sentadas à minha frente, que eu ia começar a pregar, pedi o pessoal para fechar o olho e sair correndo. Minha primeira pregação. Eu olhei para o pastor, pastor, eu não sirvo para isso. Eu queria isso, mas não sirvo para isso. Não desiste, insista. E eu insisti. E Deus me chamou para ser pastor, e eu prego há mais de 30 anos. Eu gosto de pregar, a minha vida é pregar. Você, cuidado, Iveson, porque você gosta de pregar, então sempre ande com a sua vida no altar. E também trabalhar. Eu gosto de trabalhar para o Senhor. Você precisa fazer isso também. Não pode ser meia dúzia de pessoas trabalhando numa igreja, gente. Se apresente ao seu pastor, mas sem querer nenhum reconhecimento, porque nenhum reconhecimento é necessário. Amém? Não somente trabalhe, mas sirva ao Senhor com propósito. Os apóstolos pregaram o evangelho. Eu não tenho nenhum direito de querer ser reconhecido. Porque nunca chegaremos. Qualquer um de nós, pastores, chegará aos pés desses homens. Os apóstolos pregaram o evangelho e regaram o evangelho com o seu sangue. Se deram trabalho, se entregaram, honraram a Deus com as suas vidas. Passaram por todas as provações e ameaças. Mas eles não desistiram. Foram chicoteados, passaram por naufrágio, rio caudalosos, mas continuaram firmes. Foram crucificados, segundo a história, Pedro de cabeça para baixo, decapitados, mas foram traspassados a espada, mas continuaram firmes, não importavam as consequências. E a gente tenta se colocar dentro de uma bolha. E quando nós nos colocamos dentro de uma bolha, nos protegendo, nos economizando um pouquinho, entramos em crise com Deus. Isso é infidelidade a Deus. Então, se você quer evitar qualquer possibilidade de infidelidade para construir a sua casa na rocha, em nome de Jesus, trabalhe para o Senhor. Eu tenho um irmão, eu lembro dessa história porque isso marcou minha vida quando eu me converti. Era novo, eu tinha 27 anos quando eu me converti, fazer 60 agora em julho. Quando eu me converti, o meu irmão oficial do Exército foi passar lá em Recife, lá em Belém, Santarém, foi passar uma semana lá em casa. E foi o primeiro crente da família. E nós fomos ao culto. Eu falei, não, eu também me converti, eu sou membro lá do Poço de Jacó, meu pastor Nabô. Aí nós fomos ao culto. Novo crente, pastor Nabô no domingo à noite, falou assim, pessoal, eu estou precisando de alguns homens para capinar o terreno da igreja. O terreno está lá até hoje, estacionamento lá. E meu irmão levantou a mão. Eu falei, como? Depois do caminho de casa, como você levanta a mão para capinar o terreno da igreja? Como você faz isso? Você é um oficial do exército, é um novo crente sem muita noção. E você está de férias. E eu fui repreendido pelo irmão. Quase que eu pude ouvir assim, para trás de mim. Meu irmão, Deus tem me dado tantas coisas. Porventura eu não aproveitaria a oportunidade para servir?
Baixei o semblante. De manhã eu deixei a igreja, o pastor Nabor já estava lá. Fui trabalhar. À tarde passei para buscá-lo. A metade do quintal estava capinado. E quando eu olhei, só tinha ele e o pastor Nabor. Eu falei, mas você capinou sozinho, cadê os outros? Irmão, eu não vim aqui esperando que alguém viesse. Eu vim fazer a minha parte, capinar o quintal. Se alguém veio comigo, amém. Mas está só eu e o pastor aqui. E nós vamos capinar esse quintal. Até o final do dia vai estar tudo limpinho. Um homem hoje é engenheiro de construção de pontes. Um homem muito inteligente. Próspero. Mas ele é próspero, eu creio que ele mesmo cita isso. Eu sou próspero porque Deus me abençoou. E como eu não trabalharia para o Senhor? Então trabalhe. Tenha essa inclinação no coração para trabalhar. É isso que o homem aqui da parábola faz. Cavou, 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 até achar a rocha. Enquanto eu não achar a rocha, eu não vou desistir. Tem gente que para na metade do caminho, a rocha não aparece, então parei por aqui, vou desistir. Não desista. A ordem de Deus é não desista. Trabalhe para o Senhor e fique firme na sua igreja. Ajude o seu pastor. A igreja precisa crescer. Mas já cresceu, não importa, precisa crescer mais. Mais e muito mais. Esse bairro precisa ser ganho para Jesus Cristo. Pregue o evangelho, trabalhe na pregação do evangelho nessa comunidade. E se você vai ver, se você assim o fizer, se haverá crise nesse lugar, se haverá crise no seio da sua família, se haverá crise com Deus, Deus vai encher a sua boca com o favo de mel, que são as doces palavras do Senhor. Amém? E por último, para alicerçarmos a nossa casa na rocha e vencer qualquer possibilidade de infidelidade a Deus, é necessário isso. Não podemos viver de aparência. Nós temos uma igreja aqui, eu conheço a igreja, ela tem um número expressivo de membros. Então, talvez eu tenha essa inclinação. Tem tanta gente para trabalhar. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Vou ficar aqui. Vou ter uma aparência daquela casa que foi construída na rocha, mas que, na verdade, aos olhos do Senhor, que conhece todas as coisas, conhece cada pessoa aqui da situação, na verdade está se escondendo. Não podemos nos esconder. Não podemos viver dentro de aparência da igreja. Você precisa se apresentar, viver o evangelho tal qual ele é. Isso foi uma pedrada na cabeça dos fariseus. Os fariseus se achavam. Eles se achavam. Na verdade, eles tinham uma função. A função era identificar o Messias. E quando o Messias viesse, eles glorificassem o Messias. Eles dissessem assim, quando eu digo glorificar o Messias, é claro, o Messias já é glorificado por Deus, não precisamos glorificar a Deus, mas precisamos exaltá-lo. Então essa é uma expressão que condiz mais com exaltar o nome do Messias. Dizer para o Messias, louvado seja Deus, porque em meu tempo se cumpriu a promessa. Mas o que eles fizeram? Perseguiram. Viviam de aparência, pareciam religiosos, mas não tinham nada a ver com Deus. Olharam para Deus e disseram, seus homens estão aí pegando espigas, estão trabalhando dia de sábado. É o contexto do texto. Esfregavam uma espiga nas outras com fome, comiam o milho verde daquelas espigas. E foram criticar Jesus. E Jesus disse, vocês não são religiosos? Vocês não deveriam estar me esperando? Vocês não deveriam me conduzir ao púlpito e dizer, esse é o Messias. O Deus se fez vivo no meio de nós. Vocês deveriam fazer isso. No entanto, o que vocês estão fazendo? Estão me repreendendo? Por acaso Davi não entrou no templo e pegou o pão da propiciação, a comida que era dos sacerdotes, ele não pegou e comeu? Num dia de sábado também aconteceu isso. Jesus entra no templo e percebe que no templo tem um homem que está com a mão mirrada. É o contexto do texto. E ele chama o homem da mão mirrada para o meio. Ora, cura o homem da mão mirrada. E a Bíblia diz que os fariseus estavam observando para ver o que ele ia fazer. Vamos ver se ele vai mexer com a minha religião. Vamos ver.
E aí ele cura no sábado e eles são capazes de dizer, não é lícito curar no sábado. E Jesus disse, como? Como não? Não é lícito fazer o bem no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? É isso que Jesus disse para aqueles homens. E Jesus disse assim, eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele é Deus e vocês deveriam estar pregando isso com toda a alma, com todo o coração. Então, uma lição que eu aprendo, não vivam de aparência, não sejam apenas religiosos, mas executem a obra do Senhor. Para a gente caminhar para a conclusão, há um jovem excepcional na Bíblia. Ele é tremendo. Ele se aproxima de Jesus e diz para Jesus, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como hei, em outras traduções, como hei de herdar a vida eterna? A Bíblia diz que ele era um jovem rico. E aí Jesus disse para ele, você conhece os mandamentos? Ele disse, quais? É muito estranho a resposta do jovem, porque ele responde a pergunta do Senhor com outra pergunta, quais? Ele não é judeu, uma criança judia, e até hoje é assim, com 7, 6 anos, repete textos da Torá de cor, principalmente os 10 mandamentos, principalmente. E aquele jovem parece que ele está tentando fugir. Ih, eu acho que eu estou começando a entrar numa fria. Eu acho que eu estou começando a entrar numa fria. E aí Jesus diz assim, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E isso tudo eu tenho feito, diz o jovem. Realmente ele tem feito, ele não mata. É um homem rico, ele não adultera, ele não é casado, ele ainda, talvez pela idade, não tivesse conhecido ainda nenhuma outra mulher, ele não dá falso testemunho, ele não tem necessidade disso, ele é rico, ele honra o pai e a mãe. Mas ele vive uma falsa aparência. Porque Jesus cita exatamente aquilo que ele faz. Jesus cita exatamente os mandamentos que ele cumpre. Mas Jesus não cita o maior de todos os mandamentos. Preste atenção nisso. Qual é o maior de todos os mandamentos? Acabamos de dizer, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E Jesus não cita, mas ele cita que honra pai e mãe. E às vezes nós, como famílias, começamos a ter crise dentro da família, porque elogiamos os nossos filhos, incentivamos os nossos filhos a cumprir alguns mandamentos, principalmente naquilo que é relacional com o outro e não com Deus, porque não há nenhum mandamento aqui que o relacione com Deus e sim com o outro. Não darás falso testemunho, não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Se meu filho me honra, se meu filho estuda, não importa se ele vem para a igreja ou não, não importa se ele vem para a escola bíblica ou não, o que importa é que ele estude, que ele cresça, que ele enriqueça, que ele tenha dinheiro e seja um bom administrador desse dinheiro. Para a gente é assim. Isso é um engodo, isso é um engano, isso é uma falsa aparência. Quer fugir da crise? A Bíblia diz assim, aquele jovem que qualquer um de vocês aqui gostaria que a sua filha casasse com ele, qualquer pastor gostaria de ter como membro, rico, um jovem rico. Quem pastor que não quer ter um jovem rico como membro? Queria ter uns 10 desses. No entanto, o ladrão da cruz foi para o céu. E o jovem rico que honrava o pai e mãe, que não matava, que não adulterava, que dava bom testemunho, foi para o inferno. Uma falsa aparência. Viveu em crise com Deus. Imagino que a vida inteira. Como é que eu faço para ir para o céu? Tem que dar tudo aos pobres. Como é que eu faço para ir para o céu? Tem que dar tudo. Morreu citando as palavras de Jesus. Para eu ir para o céu, tem que dar tudo aos pobres. Ele amava o dinheiro. E o dinheiro era o Deus dele. E não era Deus.
ocupou o dinheiro, o pódio no seu coração. Quero concluir dizendo o seguinte. Há um tempo atrás, já tem alguns anos, na verdade, eu fui com a Leila, em Copacabana, dar uma caminhada no calçadão. A gente tem sempre essa preocupação de não engordar, sempre tivemos. Por isso que a gente caminha. Não quero engordar, não quero ficar barrigudo, então o que eu faço, eu caminho. E nessas caminhadas, quando acabava a caminhada, a gente ia para um restaurante, comia uma pizza, tomava um açaí. Mas nessa caminhada nós vimos um homem que construiu um castelo de areia. Construiu um castelo de areia muito bonito. Mas na verdade ele não construiu só o castelo de areia, ele construiu todo o reino. Todo o reino estava ali, quase que você podia andar naquele lugar ali. Eu peguei R$10, coloquei na caixinha, minha mulher disse assim, você gostou mesmo, hein? Você botou R$10 dentro da caixinha lá. Sinal que você gostou da obra que esse homem fez. Algum tempo depois, eu, querendo mostrar aquilo para minha neta, levei minha neta a Copacabana e o castelo não estava mais lá. Tudo tinha ruído. Eu perguntei ao homem, cadê? Ele estava reconstruindo, estava no começo. Cadê aquele castelo lindo, aquela cidade, aqueles prédios todos aqui do reino? Ele disse, o mar veio e levou. Aí, mas como? Poxa, estragou tudo. Eu falei, não, eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer. Quero concluir dizendo isso. A gente constrói nossa casa na areia, mas na verdade, lá no fundo do coração, a gente sabe o que vai acontecer. Ela vai ruir, vai cair. Mas é mais fácil viver assim, sem temer a Deus, sem obedecer a Deus, sem trabalhar para Deus, sem honrar a Deus, sem me relacionar com o meu próximo, com a minha igreja e com o meu pastor. Isso vai gerando crises. Mas uma hora vai vir a tempestade. As chuvas virão, as correntes das águas, o vento vai bater e a casa vai cair. E a casa é o nosso corpo físico. Isso aqui é a casa espiritual. Eu preciso cuidar e fundamentar na rocha. Eu não falei muito sobre família, falei muito mais sobre relacionamento com Deus. Mas a verdade é, se nós nos relacionarmos bem com Deus, tenha certeza de uma coisa, a nossa família desfrutará disso, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, obrigado pela oportunidade. Vou passar a palavra aqui, quem de direito.